boa tarde. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este novo vídeo. E o tema de hoje é como o seu pai tem a ver com o fato de você não dirigir. É um assunto novo aqui no canal, não muito novo para mim, porque eu já fiz várias vezes constelação familiar, já trabalhei muitas questões na constelação, e hoje eu vou trazer uma visão um pouquinho diferente daquela que eu costumo falar em relação à direção, ao pai, ao marido, enfim. Uma novidade, vai fazer muito sentido para vocês e vai ajudar muito vocês a compreenderem, a se compreenderem mais, a se conhecerem mais e a se respeitarem mais, inclusive, sabendo dos seus limites, sabendo das suas necessidades, tá bom? Nós vamos ainda fazer uma meditação, tá? Para ajudar a melhorar essa nossa relação com o carro, inclusive a relação com o pai também, a relação com o nosso pai, com o nosso marido, quem tiver marido. Nós vamos fazer uma pequena meditação, uma pequena limpeza, ok? Para a gente se conectar mais com a nossa essência. E vocês sabem, gente, nós somos metade papai e metade mamãe. Nós somos 50% mulher, 50% homem. Temos metade de cada um. Então, nós não podemos desprezar nenhuma parte. Nós não podemos dizer que a gente não gosta, não quer saber, que não perdoa, porque papai fez isso, papai fez aquilo, mamãe não me tratou como eu gostaria que ela tratasse. Porque quando a gente nega alguma parte de nós, nós estamos negando a nós mesmos. Por isso a gente não é feliz, por isso a gente não vive plenamente, ok? Então é muito importante que a gente entenda, que a gente conheça a nossa origem, que a gente entre em contato com a nossa origem, para que a gente se sinta plena, para que a gente viva feliz, para que a gente seja mais feliz. Então é isso que a gente vai falar hoje também, a respeito da nossa identidade. O que é que o pai, então, tem a ver com a direção, com o fato de você não conseguir dirigir? Então, nós somos metade nosso pai, metade nossa mãe. O nosso pai deveria ser aquele que nos prepara para a vida, nos envia para a vida. E a mãe é aquela que cuida da nossa subsistência, da nossa vida, do nosso viver, do dinheiro, de como a gente vai se relacionar profissionalmente, etc. Apesar de que a profissão tem mais a ver com o pai. Aí eu vou contar duas coisas, vou contar duas historinhas para vocês entenderem como funciona esse relacionamento. Por exemplo, eu lembro que quando eu tive meu primeiro filho, o meu ex-marido, eu sou divorciada dele, a gente estava dentro do ônibus e ele falou assim, não, deixa ele correr dentro do ônibus. Eu falei, segura ele que ele vai se machucar. Ele, não, deixa ele correr dentro do ônibus. Eu falei assim, como assim deixa ele correr? Ele vai se machucar. Não, ele vai aprender, ele vai se cuidar. Essa é a visão do pai. Inclusive, a Sônia Leonardi, com quem eu fiz a formação, ela diz o seguinte, se você vê uma criança que foi ao parque de diversões com o pai e uma que foi com a mãe, você vai ver a diferença entre elas. Uma vai voltar toda suja, machucada, ralada, que foi com o pai, e a que foi com a mãe, ela vai voltar intacta, porque a mãe não deixa ela fazer nada, não deixa se machucar, não deixa se sujar, a gente fica assim naquela proteção, aquela superproteção. O pai não, o pai ele libera, o pai solta, tá? Então, veja bem, como o pai envia, como o pai manda, lança para o mundo. Outra história que vocês devem conhecer bem, eu já falei várias vezes, é a minha própria história. Como meu pai me lançou para o mundo, o que ele fez por mim, como ele foi influência até da minha profissão. Não só na minha educação, que ele me deu uma excelente educação, a melhor da época, eu acredito, como também ele me preparou para ser a profissional que eu sou hoje, exatamente dirigindo, me ajudando a dirigir, me mostrando todo o carinho,
toda a paciência quando ele me treinava. E até aprendi uma técnica com ele que hoje eu aplico. Então, você veja que a relação com o pai tem tudo a ver com a direção, tem tudo a ver com o caminho que você vai seguir. Se o seu caminho vai estar aberto ou se ele vai estar fechado. E olha só que coisa, quando eu falo assim para a pessoa, olha, você procura o seu marido para fazer aula, tá errado, você não tem que procurar o marido. Na verdade, eu vou até completar isso que eu venho falando, eu falo que é sempre por 2 motivos, porque ele não sabe ensinar e porque ele não confia em você, mas na verdade existe mais uma coisa, existe mais um motivo, mais uma informação que eu quero que vocês guardem, e a gente vai trabalhar exatamente essa informação hoje na meditação, que é o fato de você, se você não teve uma boa relação com o seu pai, você vai procurar esse consolo no marido. Ou seja, as mulheres não se casam com homens, elas se casam com os pais. E os homens não se casam com mulheres, eles se casam com as mães. Ou seja, estão procurando aquilo que não tiveram, tá? Só que tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: o que nos faltou é a nossa força, é o que a gente vai buscar. Então a gente se torna o que é pelo que falta, pelo que a gente não recebeu, pelo que faltou em nós, faltou para a gente receber, e aí a gente vai atrás disso e se torna a pessoa que é. Então não tem nada de errado, tá? Não tem nada de errado. Como foi a relação de vocês com o seu pai? Como foi? Foi boa? Não vi meu pai? Foi difícil? A gente brigava? Eu não perdoei? Eu não tive pai? Ou do seu pai com você? E tem até a questão de você, talvez até ter sido o inverso, de você ter sido extremamente cuidada, né? Não faça nada, é a filhinha do papai, você vai se machucar, ser protegida demais, ser impedida de fazer as coisas. Também tem essa questão, tem a ausência e tem a superproteção. As duas coisas, ambas as coisas que são extremos, não são boas. É claro que o ideal seria o equilíbrio entre as duas coisas, mas é muito raro de acontecer. Por quê? Porque ele também não teve esse equilíbrio, ele também não recebeu do pai dele, que não recebeu do avô, que não recebeu do bisavô, aquilo que ele precisava. Então vem vindo as gerações. E nós hoje aqui, nós mulheres poderosas nesse grupo, temos a missão honrosa, maravilhosa, de mudar essa história na nossa família. Tanto para frente com os nossos filhos, quanto para trás. E eu vou dizer uma coisa para vocês, como é verdade isso quando a gente se cura. Eu tenho 2 filhos, meninos, e uma filha. A minha filha fazia psicologia até pouco tempo atrás, e eu sou terapeuta. E psicólogo e terapeuta não se batem muito, por quê? Porque a terapia não é catedrática, ela não é de faculdade. E quem gosta dessa área universitária, quem acha que é importante, e nada contra, gente, cada um, tá? Eu não fiz faculdade de psicologia, mas eu sempre tive a missão, sempre tive a vocação para essa área da área de ouvir as pessoas, de ajudar as pessoas. Isso é nato, tá? Eu sempre fui assim. E a minha filha foi fazer psicologia. E eu, como terapeuta, ela como psicologia, ela achava que sabia mais do que eu. É normal, adolescente, na verdade não tão jovem, né? Jovem. Ah, eu entendo mais, estou fazendo faculdade, minha mãe não fez, aquela coisa. Só que ela estava doente. Ela estava com depressão. E eu cheguei a falar para ela uma coisa que, isso através de pesquisas, de experiências, disseram que a pessoa que fica mais de 3 anos trabalhando em alguma coisa que não gosta, contrária à sua vocação, ou por dinheiro, enfim, com a motivação errada, adoece. E eu disse isso para minha filha e ela disse, existem muitas pesquisas, eu me lembro muito bem quando ela falou isso. E aí, ela acabou esse ano deixando a faculdade, ela largou a faculdade, e agora ela está na área de terapia, ou seja, está praticando as terapias que ela condenava. E por que
vocês acham que isso aconteceu? Foi à toa? Ah, foi mágica. Ah, coincidência. Ah, não, acho que foi um milagre que aconteceu. Gente, milagre é a gente que faz. O milagre de acreditar. Porque Jesus não dizia, a tua fé te salvou? E ele muitas vezes falava, aqui eu não vou poder curar porque a pessoa aqui não tem fé para que isso aconteça. Então, depende da nossa fé para que as coisas aconteçam. E eu sempre acreditei nesse caminho que eu sigo. No caminho da terapia, das terapias, no caminho da autocura, do autoconhecimento. E hoje ela está, e eu estou muito feliz, ela está grávida, se tratando, se cuidando com todas as terapias disponíveis no SUS, inclusive, onde ela está morando. Tem muita terapia gratuita sendo oferecida, gratuita em termos, né? Porque tudo é pago, mas enfim, com acesso pelo SUS, a gente paga tudo isso de uma outra maneira, através dos impostos. Ela está recebendo reiki, fazendo yoga para gestante, fazendo terapia de EFT e também fez recentemente uma constelação familiar lá. Olha só, então veja bem, quando eu me curo, eu não curo só a mim, eu curo os meus descendentes, os meus ancestrais. Olha só que coisa linda. Hoje você pode ser essa pessoa que vai fazer essa grande cura na sua família. Quem aqui gostaria de curar a sua família inteira? Quem gostaria? Bem, se vocês fizerem um paralelo entre não dirigir e o pai, vocês vão ver que, mesmo que você tenha tido uma boa relação com seu pai, ele talvez tenha te protegido mais do que aos seus irmãos. Se você tiver irmão, por exemplo, você vai perceber que o tratamento com os meninos, com os homens, é diferente do tratamento com as mulheres. A gente percebe isso. Se o pai é amoroso, ele é cuidadoso, ele é presente, ele vai tender a proteger mais a filha. Até se for ciumento, eu conheço um pai muito ciumento que ele não quer que nenhum menino chegue perto da filha dele. Isso é um problema. Claro que ela vai crescer achando que nenhum homem presta, que só o pai dela presta, e vai buscar um marido que seja exatamente como o pai. Tem umas histórias tão loucas, gente, tão malucas, essa questão de relação com o pai, que a pessoa acaba procurando, às vezes, um marido, um namorado com o mesmo nome do pai. Às vezes é a mesma data de nascimento. Tem umas coisas muito loucas, gente, né? A gente vê na constelação coisas malucas acontecendo. Porque se você não curou a sua relação com o pai, se você não sentiu que ele te deu tudo que você gostaria que ele desse, você vai procurar essa relação, você vai procurar essa falta em alguém, tá? E não vai resolver, porque essa pessoa também está procurando falta. Olha só, quando duas pessoas que têm falta se encontram, uma está procurando, está querendo que a outra preencha esse vazio nela. E são dois vazios. Então não vai se preencher. Não vai se preencher. Você que tem que se curar. Você se curando, você vai trazer pessoas sadias também para você. Pessoas equilibradas, pessoas também que se resolveram as suas questões. Tá? Porque tudo é perfeito. Tá? Não existe falta, não existe erro na natureza. Nós tivemos o melhor pai, a melhor mãe, o pai certo, a mãe certa, e nós somos as filhas certas para eles também. O que a gente precisa hoje é parar de achar culpado, parar de colocar responsabilidade nos outros, no pai, na mãe, no marido, enfim, em quem for, e assumir a responsabilidade sobre a nossa vida, dizendo, eu vou resolver isso, eu vou assumir a minha direção. Eu até fiz um post essa semana passada, dizendo, para quem você está pedindo autorização para ser livre? Ah, mas eu nunca peço isso. Pede, você pede. Pode não pedir com palavras, mas pede com ações, com comportamentos. Quando você se submete, quando você coloca a decisão sobre a sua vida, sobre alguma coisa, na mão de alguém, você está pedindo autorização para ela para ser livre. Porque você está presa a ela. Então, ela tem a chave da sua liberdade. Então, pergunte-se agora
Por que é que você não dirige? Para quem você está pedindo autorização? Ou seja, quem você está culpando? De quem é a responsabilidade por você não estar vivendo a vida que você quer viver hoje? Mesmo que tenha sido seu pai, mesmo que ele não tenha... Puxa, meu pai não me ajudou a dirigir. Eu tive muita bênção, fui muito abençoada. Meu pai me ajudou a dirigir. Ele não só me deu a melhor educação que ele podia e que tinha aqui na época, como ele me ajudou a dirigir, me ensinou a dirigir. Gente, eu sou tão grata ao meu pai, não tem como dizer que paciência que ele tinha. Ele ficou 2 anos comigo, treinando. 2 anos, gente, não são 2 meses, 2 dias, são 2 anos. Eu sou muito, muito grata ao meu pai. Mas ele não me deu outras coisas. Ele era muito ausente, mas quando ele estava presente, ele estava presente. Quando ele vinha em casa, às vezes ele vinha 2 vezes por mês, às vezes vinha 3 vezes no mês. Enfim, ele vinha quando dava na telha dele, porque ele tinha se separado da minha mãe, mas quando ele vinha, ele fazia isso. Então, para que eu vou olhar? Eu vou olhar para a falta que ele fez, de não estar presente, de não estar comigo na hora que eu achava que devia estar, ou para o benefício que ele me deu. E tem mais, tem alguma coisa anterior a isso, gente, anterior, que é, ele te deu a vida. E, inclusive, existe um pequeno paradigma que a gente vai quebrar aí, que é amor de mãe é amor incondicional. Nem sempre, tem muitas mães que não amam incondicionalmente seus filhos, principalmente as que são narcisistas, que é até uma patologia, tá? São mães muito difíceis e que as pessoas até precisam se distanciar ou se resguardar da sua identidade por causa disso. Mas uma coisa é certa, o amor de filho é incondicional. Por que é incondicional? Porque a gente recebe uma coisa que a gente nunca vai poder pagar, nunca, que é exatamente a vida. Então a gente vai estar sempre devendo a vida aos nossos pais, mesmo que o nosso pai tenha simplesmente nos gerado e ido embora. Ele te deu a vida, ele te deu a única coisa que você precisa para viver, que é a vida. O resto você consegue. O resto você é capaz de conseguir, de conquistar, de realizar, porque você tem a vida. Então a gente não pode dizer que não precisa do nosso pai ou não precisa do marido. Eu não quero depender de ninguém, sabe? Quando a gente fala isso, eu não quero depender de ninguém. Na verdade, eu não quero depender de homem. É o que muita gente fala, a gente aprendeu a ouvir isso. Você está dizendo assim, eu não quero depender do meu pai. Ou seja, eu estou negando o meu pai. Eu não preciso dele, porque se eu pensar nele, eu vou sofrer. Eu vou sofrer. E eu não quero sofrer, então eu prefiro negar. Só que, como eu falei no início, você está negando a você mesma, porque você é metade seu pai e metade sua mãe. Como é que você vai negar a si mesma? E, tá bom, Olivia, o que a gente vai fazer então para resolver isso daí? A gente vai fazer, se curar dessa necessidade, curar a nossa criança interior. Todos nós temos criança interior, tá bom, gente? É um conceito, eu não vou falar aqui hoje porque fugiria um pouquinho do nosso tema para não se alongar muito, que ainda tem a meditação. Mas todos nós temos a nossa criança interior, que é a que guarda as nossas memórias. Memórias de traumas, principalmente. E quando a gente vai trabalhar essas questões na terapia, a gente vai buscar essas memórias lá na infância. É lá na infância, no nosso subconsciente, que elas estão armazenadas e que determinam o nosso comportamento. Então a gente precisa curar essa dor, precisa curar essa necessidade, curar essa falta do pai, para que a gente consiga ter pernas fortes, para que a gente consiga ir para a vida com toda a nossa força, a nossa plenitude, certo? E é isso que a gente vai fazer um pouquinho hoje, não dá para fazer muito porque a gente está numa live. Esse trabalho ele é feito individualmente, ou através da constelação familiar, ou através de terapias, FT, Ho'oponopono, enfim, tem uma série de terapias que a gente pode trabalhar para curar essas dores
E primeiro, antes de curar, o que a gente precisa fazer? A gente precisa identificar essa dor. Então, o trabalho do terapeuta é identificar a dor, é ajudar a pessoa a ir buscar a origem daquela dor, daquele sofrimento e depois limpar através das terapias, curar através das terapias. Com muito amor, obviamente, muito amor. Todas essas terapias envolvem muito amor. A constelação familiar, principalmente, é uma técnica, uma terapia essencialmente de amor, porque não tem julgamento, não tem exclusão. A constelação é justamente para incluir todas as pessoas na família e, incluindo, harmonizar a vida de todas as pessoas. Por que é uma reação em cadeia? Porque a hora que você inclui, por exemplo, você tem raiva do seu pai, porque você não teve pai, porque ele não esteve presente, porque ele não te deu aquilo que você acha que deveria ter, que todo mundo diz que tem, você está excluindo o seu pai. E quando você exclui o sistema familiar, o seu clã familiar, ele fica desequilibrado. Então a sua vida não anda, a vida dos seus filhos não anda, está tudo travado, tudo fora do lugar. Então, quando a gente harmoniza, quando a gente inclui as pessoas através, principalmente da constelação familiar, a gente inclui as pessoas e a vida começa a fluir, porque o campo está equilibrado. Toda a sua família está equilibrada, através de você. Parece louco, né, gente? Parece inacreditável, parece bom demais para ser verdade, mas é o que acontece. E é tão bom que o SUS já está incluindo como terapia preventiva nos postos. Olha só que legal. No judiciário existe um juiz em Minas Gerais que ele faz isso em grande escala. Ele junta 400, 500 pessoas que estão entrando com ações litigiosas e resolve através de constelação. E ele está super famoso. Então é uma coisa que está vindo para curar as pessoas. E obviamente, se o meu trabalho, se o meu foco, a minha missão é ajudar as pessoas a dirigir, quando eu entendi que tem a ver com o pai, eu estou focando em trabalhar essa carência, essa falta que o pai faz. E veja bem, colocar essa falta em cima do marido é uma carga que ele realmente não pode carregar. Quando você pede ajuda para o seu marido para dirigir, na verdade, você está buscando o seu pai no seu marido. E ele não é seu pai. Ele não vai poder te dar aquilo que você queria que o seu pai te desse. Mas se você tiver a consciência, assumir que você pode conquistar o que você deseja, que o que ele te deu é suficiente, que é a vida, e a tua falta é a tua força, se você assume isso, você vai atrás do seu sonho. E hoje eu estava assistindo uma palestra do professor Horácio Frazão, a quem eu admiro, sigo, tenho o maior respeito. Ele falou muito sobre decisão, e eu falo sobre decisão, aprendizado e prática. A decisão comprometida, quando você se compromete com o seu desejo de verdade, o desejo de alma, por isso que eu coloquei aquele post hoje. Não é um querer, eu quero dirigir, não, eu quero perder o medo. Muita gente me fala, eu quero perder o medo, eu quero perder o medo, e fica só falando que quer perder o medo. Isso não é desejo, tá? Isso é um querer, e o querer remete à falta. Quando eu quero alguma coisa, é porque eu não tenho essa coisa, isso é claro. E se eu não tenho essa coisa, eu fico querendo ela, a minha vibração é de escassez, é de falta. Agora, o desejo, pensem em alguma coisa que vocês desejaram muito na sua vida, e por desejar firmemente, não tinha nenhum empecilho nisso, você desejava, você não queria nem saber como é que aquilo ia acontecer, como essa coisa aconteceu. Por quê? Isso é fé, tá? Esse desejo da sua alma, a gente pode comparar à fé. E quando a fé acontece, a providência acontece. Então, aí que acontecem os milagres, que a gente chama de milagre. Por que é milagre? Porque você não foi lá da maneira costumeira e fez aquilo acontecer. Mas aconteceu de uma maneira independente da sua ação. Mas depende completamente da sua vontade, do seu desejo genuíno de alma. E para isso tem que ter uma decisão, um comprometimento. Por isso, quando eu começo um curso, tanto em vídeos quanto a mentoria,
eu faço a pessoa assinar um comprometimento com ela e, se ela estiver em grupo, com o grupo também, para que ela consiga ter força, consiga estar baseada nesse compromisso, nesse desejo de alma de chegar onde ela quer. Não importa o que ela tenha que passar por isso. E o legal é que, como eu falei no vídeo esses dias, a água, ela não fica brigando com as pedras. Quando ela simplesmente flui, ela vai contornando as coisas. Então você não precisa fazer força também para que o seu desejo aconteça. Você precisa desejar, acreditar que ele vai acontecer e ele vai ter o seu caminho fluindo naturalmente, porque a providência vai acontecer, tá bom? Agora nós vamos para a nossa meditação. Eu vou colocar uma música aqui e a gente vai fazer uma pequena meditação para se conectar com a nossa criança interior e vamos fazer uma cura. Claro que as terapias são como tirar camadas de uma cebola, por exemplo, a cebola em camadas, ou uma alcachofra também são camadas. Você vai limpando as camadas, tá? Não acontece uma limpeza única de uma vez, isso não acontece, não existe. Porque nós temos várias camadas que foram adicionadas durante os anos, que são as nossas crenças, os nossos conceitos, preconceitos e tudo mais. E a gente tem que ir se despindo disso a cada terapia, a cada movimento, a cada limpeza que a gente faz, certo? Então, o que a gente vai fazer agora é uma parte dessa limpeza, mas você pode ter certeza que se você se comprometer com essa terapia, com essa meditação, você já vai se sentir mais livre, já vai se conectar com a sua essência e já vai sentir que a sua essência já está se manifestando a seu favor. De alguma maneira isso vai acontecer. Eu não sei como, tá? Não sei quando, mas acontece. Acontece, por exemplo, com a questão da minha filha, foi uma surpresa para mim o dia que ela me falou que estava recebendo reiki, ia fazer constelação, enfim. Então não sei quando vai acontecer, não sei como vai acontecer, mas o fato é que acontece, porque a sua intenção de se curar, ela é apoiada por Deus, pela natureza, pelo seu eu superior também, pelo seu eu divino. Ela é toda apoiada, porque toda a natureza conspira para que isso aconteça, em todos os níveis que a gente vive, tá bom? Vocês entenderam? Ficou claro que a gente tem que assumir a responsabilidade pela nossa vida e deixar de culpar os outros, certo? Então vamos lá, vou colocar a música agora. Eu vou pedir para vocês se sentarem, tá? Numa posição ereta e mais confortável. Não precisa ficar rígida, mas se sentem, fechem os olhos e prestem atenção na sua respiração. Inicialmente, a conexão conosco é através da nossa respiração, porque a respiração é uma coisa automática. É o mais automático que a gente tem, a respiração. A gente não precisa prestar atenção nela. Mas quando a gente presta atenção, é quando a gente está se conectando com a nossa vida. É quando a gente pensa e sabe que está viva. Como é que eu sei que eu estou vivendo? Porque eu estou respirando. E porque o coração está batendo. Eu vou até pedir para vocês também colocarem a sua mão direita sobre o coração enquanto vocês respiram. E sintam, enquanto vocês respiram, sintam o seu coração batendo. Vão se conectando com o seu coração. Respira profundamente. Vai se soltando, vai esquecendo os problemas, vai se desconectando de tudo que não é esse momento agora. Nada mais importa. Não importa o que você vai fazer depois você faz. O que importa é o agora, esse momento que você tem a oportunidade, talvez raríssima, de parar e se ouvir, se olhar, se sentir, se conectar com você, saber que você está viva. E quando a gente coloca a mão no coração, acontece um milagre. Você vê que você está viva, que você está vivendo. E não tem nada mais poderoso do que a vida. Não existe nada mais poderoso. Isso é um milagre da vida, um milagre de existir.
E aí você vê que você tem tudo que você precisa. Você não precisa de mais nada, porque você tem a coisa mais poderosa deste universo, que é a vida. E a vida é indestrutível. Não é possível destruir a vida, ela se transforma, mas ela não se destrói. Inclusive, é por isso que a morte não existe. Porque é impossível destruir a vida. Você vê, o corpo vai para a terra, ele se mistura novamente com a terra, porque ele veio da terra, e ele vai voltar para a terra, e ele se mistura ali. Mas a vida não termina nunca. Então você tem a coisa mais preciosa e a única coisa que realmente importa, que você realmente precisa, que é a vida. Então sinta o seu coração, respire profundamente, encha o seu abdômen, não respira só no peito não, respira no corpo inteiro, enche o seu corpo de ar. Outra coisa que a gente faz muito errado é respirar pouco. A gente respira muito rápido e respira pouco. E o nosso cérebro, ele precisa de bastante oxigênio. Então, quando a gente para e se conecta e respira profundamente, a gente também está alimentando o nosso corpo com amor. Que esse oxigênio que entra em forma de amor e sai em forma de gratidão. É muito lindo, é muito gratificante. E eu chamo isso de meditação, tá, gente? Muita gente não sabe, não consigo meditar, não consigo me concentrar. Faça isso. Simplesmente preste atenção na sua respiração. Que isso já é meditação, tá? Já é pelo menos o início de uma meditação, tá bom? Agora eu quero que vocês vejam o seu pai atrás de você, com a mão em cima do seu ombro direito. Ah, o seu pai fica do lado direito e a sua mãe do lado esquerdo. Eu quero que você sinta, que você imagine que ele está atrás de você, que você o veja atrás de você e você sinta o peso da mão dele, você sinta o calor da mão dele e sinta a força que ele te transmite. Sem conceito, sem pensar no que o seu pai foi, na sua relação, não pense em nada, não pense em nada, deixa a mente fora disso agora, tá? A mente analítica, a mente que julga, que critica, deixa fora. Sinta, simplesmente sinta, se entregue a esse momento, porque se você se entregar, você vai receber aquilo que está faltando para você. Essa força, esse enviar que faltou, talvez tenha faltado para você e que vai te fortalecer para alcançar o seu sonho, o seu objetivo, seja ele qual for, tá bom? Então, imagine que ele está atrás de você, que você sente a mão dele sobre o seu ombro, aquela mão quente, forte, segura, amorosa, compassiva. Atrás dele está o pai dele. E atrás do pai dele, o pai do pai dele. E assim vai indo. Todos os pais, um atrás do outro. E de repente, se você olhar por cima, vai ter uma imensidão de pessoas, uma multidão de pessoas. Ah, e todas elas, olha que coisa incrível, todas elas vieram trazendo a vida que chegou até você. A vida só chegou em você porque todos eles foram passando de geração em geração essa vida. Claro que através da sua mãe também, mas vamos receber a força do pai agora. Então imagine que você é muito importante. Você é um ser único, insubstituível, único na Terra. E você é tão único, tão importante, porque todas essas vidas precisaram existir para que você existisse. Quantas gerações, quantos milhares, milhões de pessoas existiram antes de você? E essa vida foi transmitida, ela é tão poderosa que ela foi transmitida de geração em geração até chegar em você, até chegar em mim. Então, agora você pode sentir por alguns minutos, alguns segundos, essa força, essa vida fluindo através das eras, das gerações e chegando até você. Que qualidade de vida é essa? Que poder de vida é esse que atravessa
todas as dificuldades que eles tiveram, que foram muito mais do que as nossas, tempos muito mais difíceis para sobreviver, mas eles sustentaram a vida e trouxeram até você. Receba essa força, receba esse amor agora. E depois que você sentir e receber, se abrir para receber esse amor incondicional, esse amor sem julgamento, eu quero que você se vire para o seu pai agora, fique de frente para o seu pai, faça uma reverência para ele e diga para ele assim: pai, eu sou pequena e você é grande. Você veio antes de mim e você me deu a vida. Coisa que eu nunca vou poder pagar, nunca vou poder retribuir. A única coisa que eu posso fazer é passar essa vida adiante. Através dos meus filhos, enfim, das pessoas que me seguem, dos meus amigos, dos meus clientes, dos meus... Enfim, essa vida pode passar. Não fisicamente, talvez, mas de uma outra forma. Então, eu agradeço por uma coisa que eu jamais vou poder pagar. E você me deu, pai, exatamente o que eu precisava para viver. Nem mais, nem menos. E o que eu acho que faltou, hoje é a minha força. Mas eu vejo hoje, eu reconheço hoje, que nada me faltou. Nada me faltou. Porque a vida é o que me basta. A vida é o que eu preciso. E eu tomo essa vida que o Senhor me deu nas minhas mãos. Você pode abrir as mãos na sua frente, estender as mãos na sua frente e dizer: eu tomo a vida que o Senhor me deu nas minhas mãos. A responsabilidade de fazer da minha vida a vida mais extraordinária que eu puder. Com todo o meu amor, com toda a minha fé, com toda a minha esperança de viver a melhor vida. E agora, você faça ele ficar pequenininho, que caiba na palma da sua mão e traga para dentro do seu coração. Coloque ele dentro do seu coração. Coloque a sua mãe também. Nessa hora você pode também trazer a sua mãe e colocar lá dentro e dizer assim para ele: pai, você tem um lugar no meu coração para sempre. E a gente pode ficar alguns segundos desfrutando dessa presença e ir voltando aos poucos. Quando você estiver pronto para voltar, vai voltando e vai sentindo o momento agora, sentindo o seu corpo, enfim, estando presente novamente, ok? Eu gostaria que vocês dissessem como foi para vocês, se foi bom, o que vocês sentiram. Para mim foi uma delícia, embora eu não estivesse com os olhos fechados, estivesse conduzindo, mas eu senti uma energia muito forte, eu senti muito amor do meu pai, muito amor. Hoje ele é muito mais presente do que foi quando estava encarnado, mas de qualquer maneira eu aprendi a honrá-lo, aprendi a respeitar, aprendi a amar, aprendi a reconhecer o papel dele na minha vida, e por isso eu curei grande parte das minhas dores, porque tudo, na verdade, tudo não é o que a gente viveu, é como a gente interpreta o que a gente viveu. Então a nossa interpretação é que nos faz sofrer muitas vezes. E quando a gente começa a interpretar de uma maneira diferente, como agora, começa a olhar para o nosso pai, para a nossa mãe de uma maneira diferente, como eles também tiveram a vida deles, eles também passaram pelas dificuldades e eles transmitiram para a gente aquilo que a gente recebeu, e nós também transmitimos para os nossos filhos da maneira que nós recebemos. Então, se a gente quer que a nossa família, nossos filhos, nossos descendentes sejam melhores,
não passem pelo que a gente passou, a gente precisa se curar. Então eu senti bastante esse amor, a união que a gente formou aqui no grupo, as pessoas, a união de alma, de intenção, foi muito forte aqui. E eu sou muito grata por vocês estarem aqui comigo. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. A gente precisa reverenciar e tomar principalmente a vida que Ele nos deu, porque se a gente não faz isso, a gente está dizendo que essa vida não vale nada, que ela não tem valor. E quando a gente desvaloriza a vida, ela não pode sorrir pra gente, não é verdade? Ela também vai virar as costas pra gente, porque a gente virou as costas pra ela, não que ela vire, mas a gente vira as costas pra ela. Então a gente precisa ter essa consciência da nossa vida. E eu acho que a maneira mais fácil da gente fazer isso é prestando atenção na nossa respiração, se conectando com o estar vivo naquele momento. Gente, gratidão, eu amo estar com vocês, amei fazer essa meditação com vocês, eu estou muito energizada, muito preenchida também de amor, dessa energia, dessa atmosfera que a gente criou aqui. Eu espero que vocês mantenham essa energia, tá? Vocês podem perpetuar essa energia aí por mais um tempinho, ficando com vocês, aproveitando isso. E de repente fazer para sua mãe também, se você tinha algum problema, tem algum problema com ela. Vai se harmonizando com a sua família. Quando você tiver oportunidade também, faça uma constelação familiar. É muito gostoso, eu faço constelação há mais de 13 anos já constelei, já participei, já fui representante em muitas constelações, então eu aconselho, assim, sugiro que vocês façam, porque é lindo, é maravilhoso a gente poder curar a nossa família, porque as terapias em geral, elas são individuais. Essa é uma terapia que trabalha toda a sua família de uma vez, então é um ganho muito grande. Eu, de tanto gostar de fazer terapia, de participar, acabei fazendo o curso de especialização, de facilitação em constelação familiar. Está aqui o meu diploma, meu certificado, com muita honra. Adoro me lembrar que eu fiz essa certificação, porque eu sempre gostei muito de constelação. Então, se alguém sentir vontade, tiver o desejo aí de fazer, de conhecer, só me mandar um WhatsApp, me procure pra gente fazer essa sessão. Ela é feita em 2 sessões. Primeira sessão de desbloqueio, a gente vai fazer uma limpeza inicial, uma preparação, e depois a gente marca a constelação em si. E é sempre uma libertação muito grande também para a nossa família. Como eu falei, reverbera na nossa família, mesmo que a gente não saiba como, mas a vida conspira, a vida nos ajuda, né? O universo conspira a nosso favor quando a gente deseja alguma coisa de coração. Então eu vou me despedindo. Grande beijo do meu coração para o seu coração. Desejo que os seus sonhos se realizem. Gente, não percam os vídeos do canal, tá sempre tendo vídeo novo. Estou numa atividade intensa de trabalho, então fiquem atentos, muito conhecimento, muita terapia, muita limpeza, muita cura, e que eu desejo tanto para mim quanto para vocês, tá bom? Muito obrigada novamente por estarem aqui comigo. Tchau, tchau!